estudantes do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Júlia e hoje teremos uma participação especial da professora Emília. Ela realizará os desafios. Hoje a nossa aula é número 6 de Robótica Educacional. Sejam todos muito bem-vindos. Então, vocês estão percebendo que nós temos um convidado hoje na nossa aula? Vocês estão vendo o rostinho dele? Pois é o nosso amigo Scratch, esse gatinho fofinho que está aparecendo aí na tela para vocês. O Scratch, o que será que é o Scratch? Hoje, então, nós vamos iniciar uma nova temática, um novo conteúdo. Lembrando que na aula passada, nós terminamos o pensamento computacional, os pilares do pensamento computacional. E hoje nós estamos entrando em uma nova temática, que é o Scratch. Mas o que será que é o Scratch, esse gatinho? O que é esse personagem? Então, o Scratch pertence dentro de uma linguagem de programação, que é feita por blocos. Linguagem de programação, professora Júlia? Sim, linguagem de programação. Existem vários tipos de linguagens de programação, por códigos, por comandos, por diferentes tipos de linguagem. E essa linguagem ela é feita por blocos para facilitar o entendimento de uma forma para descomplicar um pouquinho o entendimento de como que funciona a programação. Observem ali na tela, nós temos algumas palavras que estão descritas em comandos por blocos. Vamos ler ali? Repita, imagine, programe, compartilhe. São algumas das ideias da programação por blocos no Scratch, que você tem a possibilidade de criar, imaginar, desenvolver projetos colaborativos e que você tem a possibilidade de compartilhar. Além de compartilhar, editar do seu amigo. Então, por exemplo, o seu amigo fez um projeto, desenvolveu, você tem essa possibilidade de editar esse mesmo projeto e compartilhar o seu projeto com ele. É muito interessante. Continuando ali, mas o Scratch, como será que funciona essa programação por blocos, Observem ali na tela. O programa ele tem como objetivo ensinar a lógica da programação para crianças e adolescentes. Uma vez que às vezes quando a gente escuta a palavra programação, linguagem de programação, soa algo como difícil, complicado. Só as pessoas que estudam para isso, da área de TI, de informática, que sabem desenvolver esse tipo de programação por códigos. Mas o Scratch ele vem para facilitar, descomplicar, desmistificar essa questão da programação, porque de uma forma simples, ele foi criado para as crianças e adolescentes, já desde a infância, programarem, nem que seja por blocos, mas já aprendendo essa ideia básica do como que funciona a linguagem de programação, qual é a sequência. E lembrando um pouquinho como que funciona essa linguagem de programação, pensando como que será que ela funciona, Vamos retomar a ideia dos blocos de montar, as pecinhas de montar. A linguagem por blocos, ela é basicamente como se fosse um quebra-cabeça, ou um jogo de peças de montar de madeira ou de plástico, que cada peça se encaixa em uma na outra. E eu preciso fazer esse encaixe perfeito, porque se eu não fizer esse encaixe perfeito, não existirá uma sequência lógica. Então observem ali na tela, nós temos os blocos de programação. Será que esses blocos de programação são os mesmos que aparecem lá naquela outra tela lá que eu coloquei aquelas palavras imaginar, criar, compartilhar? Não, As cores são iguais, parecidas, mas as palavras são diferentes, porque aqui eu tenho os comandos que vão dar uma sequência lógica para um objeto ou um personagem estar se locomovendo, movimentando, exercendo uma função dentro do programa. Então vamos observar ali, nós temos quando a bandeirinha for clicada, eu vou iniciar aquela série de comandos que está logo abaixo da bandeirinha. Então, eu tenho um comando de repetição, que é sempre, e na sequência, vá para uma posição aleatória, ou seja, o meu personagem ele vai estar se deslocando no meio do cenário ali, por uma posição qualquer. Diga olá e toque no som miau até o fim, ou seja, eu estou usando um outro comando ali que é de som. E esses 3 comandos aqui, eles estão elencados na repetição sempre, no comando principal sempre. Por quê? Porque eu quero que do início ao fim, no meu projeto, esses comandos sejam executados. Mais pra frente a gente vai ver como que funciona, com detalhes, esses blocos. Por que dessa ordem, por que dessa sequência lógica. Mas só para vocês terem uma ideia de que a ideia dos blocos de programação se remete muito à ideia dos blocos de montar.
Ou seja, das pecinhas de um quebra-cabeça, de uma sequência que eu preciso do início, meio e fim. O encaixe, que tem que ser perfeito. Seguindo, então, pensando agora na linguagem de programação baseada em blocos. Observem na tela. O Scratch, ele utiliza uma linguagem baseada em blocos, que funciona como um quebra-cabeça, sabendo que cada peça é um comando e quando a sequência é montada, conseguimos escrever um programa ou uma programação. Mais uma vez, se eu coloco uma peça que não faz sentido para a minha programação, o objeto não irá executar de uma forma correta. Por exemplo, se eu colocar uma peça solta lá, ande 10 passos, mas sem um evento, ou seja, sem uma bandeirinha para iniciar, quando clicar alguma tecla, o meu objeto ele não vai andar 10 passos. Eu preciso ter uma sequência, eu preciso ter algo que encaixe no início dizendo, dê um start, dê um início para a minha programação, como também para terminar. Então, ela precisa de uma sequência lógica para funcionar. Lógica de programação ou linguagem de programação? A ideia é simples. Tanto uma como a outra, lembrando um pouquinho lá da matemática, do raciocínio lógico, na programação nós utilizamos um pouquinho da matemática, desse pensamento matemático. Porque o que acontece? O computador, observando ali na tela, ele precisa interpretar os dados, os comandos, os blocos que você está inserindo, para daí então ele executar aquela ação, que tem uma sequência lógica. Ou seja, se eu coloco comandos que não têm sentido mais uma vez, o computador não vai conseguir ler. Lá na programação por códigos, por exemplo, se um programador da área, por exemplo, lá da TI, colocar vários códigos sem sentidos aleatórios, o computador não vai conseguir, por exemplo, rastrear um vírus, vamos dizer, ou criar um programa. E aqui é a mesma coisa. Eu quero criar um projeto, desenvolver um projeto e eu preciso colocar blocos com uma sequência lógica. Mas, professora Júlia, você falou um pouquinho como que funciona essa questão dos blocos, como que é essa sequência lógica, mas o que eu faço no Scratch? Que tipo de projeto que eu desenvolvo no Scratch? Jogos é uma possibilidade, sim. Eu acredito que todo mundo aqui já desenvolveu um jogo, seja na forma desplugada, né? Como assim desplugada, professora Júlia? Então, esse é um termo que já foi trabalhado nas aulas de robótica. O que é o desplugado? É o offline, é o mão na massa. Por exemplo, na hora de você criar um jogo, um tabuleiro, um jogo de cartinhas, eu mesmo, quando era criança, eu gostava muito de criar jogos de cartinhas, jogo de memória, ou um jogo passa e repassa. Então, imagina agora você criar esse jogo de um desplugado, na maneira offline, né, na forma offline, e transformar isso para o virtual. O Scratch, ele traz essa possibilidade, sim, trazendo você, conseguindo programar o seu jogo, pensando lá, um jogo pega-pega, um jogo de perseguição, só que no virtual. E tudo isso por blocos. Uma outra possibilidade são as animações. As animações é quando eu dou vida para um objeto. Por exemplo, eu quero que o meu objeto salte, corra, ande, caminhe ou execute algum som. Eu estou animando o meu objeto que ele era estático, parado. E isso eu tenho essa possibilidade, por exemplo, de fazer no Scratch, dar movimento. Histórias animadas. Eu aposto que você já leu um livro ou uma história, ou alguém já tenha lido um livro para você, e você, puxa vida, por que não transformar essa história em uma história virtual? Uma história com cenário, com personagens, com fala, com movimento. O Scratch traz essa possibilidade também, dá vida às suas histórias. Com base num roteiro, você pode estar criando um roteiro, escrevendo quais serão os personagens, quais serão os nomes dos personagens, as falas, fazendo essa história narrativa, trabalhando o gênero textual da língua portuguesa e você trazendo isso para forma prática, né? Trazendo essa história para o mundo virtual. Bem legal, né? E o último tópico ali, criar extensões para o uso de kits de eletrônica e robótica. Observem ali. Olha só, e aqui eu já tenho uma dica, na nossa mesa aqui nós temos alguns aparelhos aqui, alguns dispositivos que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, algumas possibilidades dentro do Scratch, que é uma forma muito interessante de vocês observarem e entenderem. Mas continuando ali, possibilidades de criação com o Scratch. Vamos pensar
Eu comentei com vocês que são jogos, eu posso criar jogos, animações, né? E outras coisas. Vamos ver agora na prática como que funciona isso? A professora Júlia montou aqui para vocês um jogo de perseguição. Olha lá na tela, observe, eu tenho um caranguejo e uma estrela. Além disso, eu tenho um cenário, um contexto, né, que está ali por trás, que é o fundo do mar. O que será que vai acontecer nesse jogo? Vamos observar ali na tela? Vamos ver esse vídeo para ver como que funciona esse jogo? Esse é o jogo da perseguição. O caranguejo precisa fugir da estrela. Vocês viram que legal esse vídeo? Então, percebam que nesse vídeo eu tinha dois personagens, um fundo, e cada personagem executava um comando. Ou seja, já aí aparece uma dica, que para cada personagem eu vou precisar estar programando uma série de comandos, certo? Tanto para o caranguejo quanto para a estrela. Qual era a função do caranguejo? Fugir da estrela, ou seja, ele deslizava para cima, para o lado, para baixo, né, direita e esquerda, e a estrela andava de forma aleatória no fundo do mar, certo? Perseguindo o caranguejo. Agora eu vou mostrar para vocês uma animação que foi feita no Scratch de forma colaborativa, e vocês vão observar que aqui nessa animação foram utilizados outros comandos, não só os comandos simples de iniciar, de se locomover, né, se movimentar no palco. Vamos observar na tela, ver o vídeo, como que foi feita essa animação? Esta é uma animação que na programação foram utilizadas variáveis. Nessa animação foram utilizados os comandos de variáveis, ou seja, para cada pixel ali da cor, a figura da cor, foram utilizadas as variáveis para o comando ser executado de uma forma correta, uma sequência lógica. Bem interessante, né? Esse prisma que foi feito ali dentro da animação, dentro do Scratch. Agora, a professora Júlia montou uma história animada. Dentro dessa história nós temos três personagens, que são duas pessoas, e as estrelas, né, que foram replicadas. E percebam que nessa história existe uma fala inicial, mas essa fala inicial não foi gravada. Vamos ver se vocês descobrem como que foi feita essa parte da gravação da voz. Observem ali na tela. Havia um homem que morava numa bela praia, junto a uma colônia de pescadores. Num dos seus passeios matinais, ele viu um jovem, jogando de volta ao oceano as estrelas do mar que estavam na areia. Vejam só, vocês viram que no vídeo, no início do vídeo, apareceu uma fala? Então, essa fala não foi feita por um áudio gravado. Eu gravei nesse vídeo um texto, eu peguei, coloquei um texto num bloco e esse bloco reproduziu a fala, ou seja, eu utilizei uma extensão. E essa extensão é texto para fala. Eu digito dentro do bloco o texto e o programa ele vai reproduzir, eu consigo escolher o tom que eu quero que essa fala seja realizada. Percebam ali que eu também tenho três personagens, que são duas pessoas que estão sendo retratadas na história, mais a estrela, que essas estrelas, elas foram duplicadas ali, né? Então, percebendo assim,
Será que foi utilizado apenas um comando para todos os personagens? Não, né? Nós utilizamos um comando para cada personagem, ou seja, para a primeira pessoa, aquele homem ali, foi utilizado uma série de comandos para a estrela, outros comandos, e para aquele outro personagem ali, o pescador que está mais próximo ali do mar, um outro comando, uma série de blocos de comandos para existir uma sequência lógica. Então aqui, agora eu vou mostrar para vocês algumas extensões, mas só relembrando, dentro das histórias, por exemplo, nessa história eu já utilizei uma extensão, que era o texto para fala, e não gravei um áudio. Então, seguindo aqui, extensões para o uso de kit de eletrônica e robótica. Observem ali na tela. Observem aquela imagem. Aquela imagem ali é uma placa de eletrônica programável. E eu trouxe essa placa eletrônica aqui para nossa aula. Observem aqui essa placa. Essa placa tem uma série de dispositivos, conectores, que eu consigo conectar com esses fios, certo? E reproduzir, programar dentro do Scratch uma cena, uma movimentação, ou, por exemplo, um áudio, um som. Como assim, professora Júlia? Nós vamos ver aqui a programação que a professora Júlia fez. Percebam aqui primeiro, no detalhe, observem aqui na mesa, que a professora Júlia separou uma folha com massinhas. E essas massinhas estão conectadas com fios condutores. E esses fios condutores estão passando, emitindo alguns sinais. Será que está tocando algum tipo de som? Não. Por quê? Porque eu preciso estar executando um comando, que é pegar esse conector aqui, fio vermelho, certo? Segurar ele na ponta, para daí então reproduzir o som que eu quero, que eu programei. Mas observem agora lá na tela, o primeiro, vamos observar quais são esses comandos, quais foram as programações utilizadas que eu, professora Júlia, né, programei. Vamos observar ali na tela? Eu tenho ali, olha, quando a tecla seta para cima for pressionada, tocar ali a percussão bombo durante 0,25 tempos. E assim, cada elemento que eu programei, cada seta da minha placa vai estar sendo executada na massinha, certo? E vai estar tocando um elemento de um instrumento de percussão. Então eu tenho ali o prato, eu tenho o reco-reco, o bloco sonoro, o triângulo e a cuíca. Vamos ver aqui agora na prática como que funciona isso? Ou seja, eu programei lá no Scratch, eu estou aqui com o meu notebook, certo? E que ele está com a programação, porque para eu realizar de uma forma desplugada, mas também online, utilizando as duas formas ao mesmo tempo, eu tenho que estar conectada, a minha placa tem que estar conectada com o cabinho USB, certo? Com os meus conectores e num objeto, que na verdade que eu escolhi a massinha para reproduzir esse som. Então observem aqui na placa, vamos ver no detalhe essa placa, como que ela funciona. Então eu tenho aqui a placa com os conectores, todo o meu circuito, certo? Aqui tem os fios, os fios que são com os fios condutores, certo? E o meu circuito sonoro. Para funcionar esse circuito, eu tenho as massinhas e cada massinha está conectada com um fio, certo? Vamos observar aqui como que funciona esse circuito sonoro. O que está reproduzindo, que tipo de som cada massinha vai reproduzir. Vamos observar? Então, vocês observaram que cada massinha tocou algum tipo de instrumento, um tipo de instrumento de percussão? Então, vamos observar agora lá na tela para ver a programação, para vocês estarem analisando junto comigo a programação que foi feita no Scratch com essa extensão aqui da placa programável. Observem ali na tela. Nós temos então, quando a tecla seta para cima for pressionada, tocar o instrumento de percussão bombo durante 0,25 tempos. Quando a tecla seta para baixo for pressionada, tocar o instrumento de percussão prato de ataque durante aquele determinado tempo que é o mesmo para todos, 0,25. Quando a tecla espaço for pressionada, tocar o reco-reco.
Quando a tecla seta para a direita for pressionada, tocar a cuíca. Quando a tecla esquerda, seta esquerda, for pressionada, triângulo. E quando a outra tecla, espaço, for pressionada, o W ali, bloco sonoro. Ou seja, eu precisei programar, então, cada seta da minha placa, que está conectada com um cabo de uma determinada cor, mas a cor não influencia aqui no caso, só a questão da direção da seta. Eu programei ela para tocar um tipo de instrumento por um determinado tempo. Eu poderia aumentar esse tempo, diminuir. E lembrando que para esse circuito funcionar, eu preciso ter um fio terra conectado ao meu corpo para transmitir essa questão da energia, certo? Nas massinhas. Então, esse cabo é super importante você estar tocando ele, porque se eu só tocar aqui a massinha, não irá realizar, não irá emitir nenhum tipo de sinal, som, certo? Então, esse é o kit, é a parte da extensão da placa programável, pertence a uma extensão com a programação por placa. A nossa próxima extensão para o uso de kit eletrônica e robótica é uma placa programável, que eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só, ela é um pouquinho bem diferente, na verdade, que essa aqui que é por cabos, certo? Essa aqui é uma plaquinha menor, que tem alguns pontinhos aqui, alguns conectores. E nós vamos ver o que será que essa placa está programada. Observem aqui comigo. A professora Júlia, ela vai conectar essa placa no notebook. E observem que ela já está aparecendo aqui, ó, algumas letras e um símbolo. Observando ali na tela, vocês viram que a professora Júlia colocou vários comandos, vários blocos para programar a placa de eletrônica ali, né, programável. Então vamos observar ali na tela. A professora Júlia colocou: quando o botão AR estiver pressionado, exiba a palavra, o texto robótica. Exiba também o símbolo coração, ou seja, existem dois comandos para exibir. E vejam ali, olha só, na placa está aparecendo ali a palavra robótica e logo na sequência a imagem, o símbolo do coração. Então essa é uma opção de uma extensão dentro do Scratch para programar uma placa uma placa eletrônica. Agora vamos para a nossa próxima extensão. Extensão com o uso de kit eletrônica e robótica, que é o nosso kit de robótica programável. A professora Júlia aqui trouxe o EV3. Nós vamos assistir agora um vídeo da Olimpíada Brasileira de Robótica de 2019, que foi feita lá no Rio Grande do Sul, um campeonato. E essa equipe participou utilizando o EV3. E vocês vão observar nessa montagem como que foi utilizado o EV3. Vamos observar? Vocês viram que legal esse vídeo, que interessante? Então, esse vídeo foi gravado lá no Rio Grande do Sul, na Olimpíada Brasileira de Robótica. E essa equipe da Escola Maria Clara Brandão Tesseroli utilizou uma programação diferente do Scratch. E a professora Júlia, eu fiz aqui essa programação para vocês, essa montagem, mostrando aqui como que funciona com o Scratch, a programação. Vamos observar aqui no detalhe para vocês verem como que esse carrinho ele vai se deslocar? Olha só, ele caminhou. Então, essas são as possibilidades de extensões para o uso de kit eletrônica utilizando a robótica. É uma das possibilidades que eu fiz a conexão com o Scratch utilizando o meu EV3
para se conectar e programar por blocos. Então eu coloquei vários blocos, uma sequência de blocos, para esse carrinho executar esse comando aqui de caminhar, se movimentar. Observem ali na tela, nós temos várias extensões, extensão de música, extensão de caneta por vídeo e texto por fala. Essas são algumas extensões que eu utilizei para executar algumas ações no decorrer dessa aula. Por exemplo, lembrando lá da história. Na história, vocês se lembram que a professora Júlia, né, eu comentei com vocês que no início do vídeo existe uma fala e que essa fala não foi gravada? Não foi gravado o áudio, e sim foi feita a escrita dessa fala e essa fala foi reproduzida? Então, foi utilizada a extensão texto por fala. Na parte da programação da placa, eu já utilizei a música. Eu conectei ali essa extensão música para inserir os instrumentos de percussão. Então, dentro do Scratch, existem várias possibilidades de utilizar várias extensões. Desde música, caneta, texto por fala, vocês podem estar inserindo nas suas programações por blocos. Mas vamos pensar um pouquinho. Conversei aqui com vocês falando das possibilidades do Scratch, mas quem será que inventou esse programa? Quem será que é a pessoa responsável por trás de toda essa tecnologia? Vamos ver? É o Mitchell Resnick. O Mitchell Resnick é uma pessoa, um senhor, que junto com um grupo montou esse programa em 2007, lá nos Estados Unidos, no MIT Media Lab. E eles desenvolveram essa programação para crianças e adolescentes. Mas vamos pensar agora um pouquinho em Scratch. Scratch, falei várias vezes a palavra Scratch. Mas traduzindo do inglês, o que será que significa Scratch? Scratch significa arranhão, rabisco, risco. E se aproxima muito da ideia da programação por blocos, porque a ideia de você conseguir riscar, desenhar, montar vários conjuntos, certo? Para você formar uma sequência lógica na programação. Uma curiosidade, sabe aquele movimento que o DJ às vezes usa para arranhar, não é arranhar, mas tocar ali a música no vinil e fazer o mix? Esse termo é muito utilizado com os DJs, que é o scratching. Por que esse termo é utilizado? Porque a ideia de você riscar, de você estar criando, conectando vários tipos de sons. E no Scratch não é diferente, você tem a possibilidade também de estar inserindo música, áudio, gráficos, imagens, personagens, atores, tudo junto e misturado, e formando uma sequência lógica na programação. Agora, a professora Júlia eu trouxe aqui para vocês diversas possibilidades para vocês conhecerem o Scratch. As possibilidades que eu digo no jogo, na animação, nas histórias e nas extensões. Agora nós vamos conhecer um pouquinho como que funciona o programa, certo? Observem ali na tela. Nós temos em um primeiro momento os blocos, definidos por diversos tons de cores. Ali eu tenho roxo, lilás, certo? E esses blocos que vão dar uma sequência lógica para a minha programação. Ali no meio eu tenho o quê? Como se fosse meu plano de fundo, a minha mesa de montagem, que eu consigo arrastar, deslocar, excluir, deletar, apagar, inserir blocos, editar blocos. Ali é que é feita toda a parte de edição. Já nessa outra parte final, é onde eu consigo ver como que vai ficar o meu personagem, porque ali no meio eu só programo e ali do lado eu consigo ver a programação. Então ali vocês estão observando na tela a imagem do Scratch, ou seja, todos os comandos que eu coloco ali no meio, na minha mesa de projeção, se assim eu posso dizer, né? Eu vou estar observando como que o meu personagem vai executar. Eu posso estar testando para ver se está executando de uma forma correta, se está funcionando os meus blocos, eu preciso trocar, apagar algum outro bloco, certo? Agora, vamos ver nos detalhes ali quais são o conjunto de comandos, os meus códigos que existem ali, as opções que existem para eu estar desenvolvendo a minha programação. Vamos observar? Então, o primeiro bloco ali, o meu primeiro conjunto de código é do movimento. Depois eu tenho da aparência, do som,
dos eventos, do controle, dos sensores, dos operadores, variáveis e os meus blocos. Agora vamos conhecer o que cada bloco, essa sequência de códigos, significa, o que representa, porque nós vimos que cada código ali, cada grupo, existe uma cor, ou seja, que representa aquela subclasse de comandos. Então, por exemplo, o movimento é azul. Vamos ver o que será, o que é esse movimento azul, o que será que significa? Observem ali na tela. No movimento azul, nós temos uma série de conjuntos de blocos. Por exemplo, vamos observar ali que nós temos mova 10 passos, gire 15 graus, caminhe, vá para uma posição aleatória, deslize por 1 segundo para uma determinada posição, ou seja, são blocos que vão dar a ideia do movimento. Se eu quero que o meu personagem, se o meu objeto se movimente, eu preciso inserir esses blocos. Mas, professora Júlia, se eu inserir só esses blocos, o meu personagem vai se mover? Não, eu preciso de um outro bloco para dar início, já vamos ver. Meu próximo bloco ali, meu próximo código que vai abrir ali a sequência é de aparência. Observem ali na tela. Todas as questões relacionadas à aparência e também à escrita, por exemplo, diga olá por 2 segundos, diga só olá, penso, ou mude a fantasia, a questão relacionada também ao cenário, tudo aqui, trocar de fantasia, trocar de cenário, está dentro do grupo de aparência, que é da cor roxa, certo? Então, se eu quero que o meu personagem diga determinada frase, não preciso só deixar aquela palavra ali, olá, eu posso colocar uma frase longa. Então, eu seleciono esse bloco, arrasto e coloco ali na sequência dos meus blocos. O próximo bloco é som, ou seja, todas as questões relacionadas ao som. Se eu quero gravar um áudio, percebam aqui, eu quero que vocês observem na tela que existe a aba códigos, existem a aba fantasias e sons. A terceira aba faz em conjunto, parceria, vamos dizer, existe um vínculo com esse ícone som, porque lá na terceira aba som, eu quero que vocês observem que ali vocês vão ver mais a seguir adiante, que eu consigo gravar um áudio e editar, e trazer esse áudio para dentro desse bloco que é o som. Ou seja, eu tenho um determinado personagem, eu não quero que aquele personagem, por exemplo, o gato, reproduza o som miau. Eu quero que ele fale o som que eu gravei, o áudio que eu gravei. Então, eu posso estar conectando uma coisa à outra. Agora, nós vamos ver um bloco muito importante de códigos, que é eventos. Mas, professora Júlia, eventos? Eventos, evento de sair? Não, eventos quer dizer um outro significado aqui. É o que vai dar início, start, partida à minha sequência lógica de programação. Ou seja, sempre que eu precisar iniciar uma programação, eu preciso escolher um desses blocos aqui. Quando a bandeirinha verde for clicada, quando uma tecla for pressionada, por exemplo, eu posso programar pela letra do teclado, a letra A, B, C ou D, ou espaço, ou uma setinha. Observem ali na tela, eu tenho outros comandos. Quando o autor for clicado, então quando o personagem for clicado, ele pode iniciar a sequência de comandos. Quando o cenário mudar de cenário, né? Quando um ruído acontecer, quando eu receber uma mensagem, ou seja, eu preciso escolher um desses comandos para iniciar a minha sequência. Ou seja, aqueles outros comandos que a professora Júlia conversou com vocês, movimento, aparência, som e outros que vocês vão ver a seguir, só funcionam se eu começar com um evento. Um evento é dar início, start, à minha sequência lógica. Vamos ver o próximo? O próximo também é super importante, que é controle. É o meu comando laranja. Meu grupo de comandos laranja. Vamos observar ali na tela? Esses comandos, eles são para dar o controle. A própria palavra já diz, o controle na minha lógica de programação. Mas, professora, por que controle? Por exemplo, se eu quero que uma palavra, olá, se propague dentro da minha programação, do início ao fim da programação, eu preciso colocar um bloco lá que se repita sempre. Ou seja, dentro do bloco sempre eu coloco meus outros blocos ali, por exemplo, de movimento, aparência ou som.
Então ali é o que vai controlar. Eu quero, por exemplo, que tal mensagem ou tal som desapareça em determinado segundo da minha história, da minha animação. Então eu preciso ali, ó, observem na tela. Espere até que tal variável aconteça e vai ser finalizado, ou finalize em determinado momento. Então esses blocos ali são para controlar a minha sequência lógica. Se eu quero que espere 10 segundos, que comece assim que determinada coisa aconteça, certo? O meu próximo conjunto de blocos são os sensores, num tom azul claro. Esses sensores são quando eu utilizo algum tipo de extensão, ou até mesmo, por exemplo, na hora que eu estou criando um jogo, eu quero colocar um cronômetro. Eu tenho a opção aqui, nos sensores, de inserir um cronômetro, a pontuação. E eu posso estar colocando na minha programação para se tornar um jogo que, além de eu jogar, eu consiga marcar os pontos e anotar ali, ver com o meu colega quem fez mais pontos. Então é bem interessante. Também a questão relacionada às cores. Observem ali na tela que nós temos o sensor tocando no ponteiro do mouse, tocando na cor verde, ele vai realizar tal comando e assim por diante. Mais para frente nós temos então o conjunto de bloco dos operadores. Operadores, lembrando o quê? Operação matemática, será? Vamos ver? Observem ali na tela. Nós temos ali um conjunto, ó, de mais, menos, dividir, multiplicar, maior, menor, junte a maçã com a banana. São todas as questões relacionadas à operação, certo? Então, quando eu quero que a minha programação faça algum cálculo ali, e dentro da variável, eu posso estar utilizando esse conjunto de blocos dos operadores. O meu próximo conjunto são as variáveis. Variável, professora Júlia? Sim, porque quando, por exemplo, para uma ideia mais simples, para criar uma história, uma animação, eu não preciso utilizar geralmente a variável. Mas quando eu quero fazer algo mais, vamos dizer, não é que é complicado, mas elaborado, eu posso utilizar a variável. Por exemplo, na animação que vocês viram, foram utilizadas as variáveis, porque dentro das variáveis eu tenho a possibilidade de fazer mais cenas, trabalhar com várias opções de imagens, certo? Então as variáveis são para isso. Por exemplo, observem ali na tela, nós temos ali, ó, mude para tal variável, posso estar programando, adicione, mostre, certo? Vamos ver agora aqui, eu quero que vocês observem na tela, tem a opção do bloco Meus Blocos. Os meus blocos é para vocês criarem seus próprios blocos. Então, vocês têm essa possibilidade de vocês estarem criando seus próprios blocos. Ah, professora Julia, eu não encontrei nenhum bloco que eu desejo. Eu posso criar um bloco. Agora, nós temos aqui os atores. Os atores, professora Júlia, vocês já... Então, pensando aqui, vamos ver que assim, vocês já viram todas as possibilidades de blocos. Agora vamos conhecer como que eu insiro um ator. Vocês estão vendo ali na flechinha que eu tenho? Do lado da imagem ali embaixo, é ali onde aparece um gatinho? Então, ali eu consigo selecionar e escolher diversos personagens. Observem, eu não preciso só escolher o gatinho, o Scratch. Eu posso escolher N personagens e tem classificações de pessoas, animais, imaginários, certo? Vamos tentar encontrar o Scratch no nosso personagem? Então, olha lá, nós temos o nosso personagem que está na quarta linha ali. Escolhendo o Scratch, eu posso estar, observem ali na tela, eu posso estar escolhendo a fantasia, modificando a fantasia, a caracterização dos atores, trocando ele por um avatar, trocando a foto e a imagem. Posso estar editando, configurando, certo? Então, agora observem aqui para vocês analisarem a questão do palco. Professora Júlia, posso colocar diversos cenários? Sim, lembrando que para cada cenário, até para cada personagem, é uma sequência de programação. Não posso utilizar a mesma. Se eu quiser utilizar a mesma, eu preciso duplicar. Porque senão, se eu colocar uma programação apenas para um personagem, o outro não vai executar nada. E assim funciona também para o cenário. Para vários cenários aparecer, eu preciso programar eles. Certo? Então, ali selecionando, eu posso pesquisar diferentes tipos de cenários. E eu tenho várias opções de cenários, como, por exemplo, no teatro, no deserto, na cidade. E olha lá, observem ali os sons. Os sons é possível vocês editarem. Você lembra que a professora comentou com vocês que vocês podem gravar o próprio áudio? Então, tem essa opção de vocês editarem.
Agora eu vou convidar a professora Emília para realizar um desafio com vocês. Um desafio do Scratch. E esse desafio é muito legal. Enquanto a professora Emília está chegando aqui na nossa aula, eu vou mostrar aqui para vocês um vídeo. Eu quero que vocês observem esse vídeo aqui. Oi, professora Júlia, tudo bem, estudantes? Que bom estar aqui novamente. Vocês viram aí o vídeo da Tera e o que ela faz especificamente? Observaram a sequência? Porque é sobre essa sequência que nós vamos falar agora, não é, professora Júlia? Isso mesmo. Esse é o nosso desafio. Olhem lá, observando os encaixes nos blocos a seguir, qual a sequência correta que indica os comandos que foram inseridos na programação? Ou seja, qual é a sequência que a Tera apareceu lá no vídeo? Letra A. Acompanhem lá. Quando a bandeirinha for clicada, diga olá por 2 segundos, toque o som pop até o fim, repita 10 vezes e mova 30 passos. Ou será que a programação foi como a da letra B? Quando a bandeirinha for clicada, mova 30 passos, toque o som pop até o fim, repita 10 vezes, diga olá por 2 segundos. Qual será que vocês vão escolher? A letra A ou a letra B? Com certeza vocês escolheram a letra A. Afinal de contas, a Tera primeiro disse olá e depois ela caminhou, certo? Acredito que esse seja um exercício muito fácil, não é, professora Júlia? Sim, isso mesmo. E vocês sabiam que essa aula é sobre Scratch? Por quê? Porque esse mês é o mês mundial de celebração do Scratch, que será lá na semana do dia 17 ao dia 23 de maio. Então, fiquem atentos com outras atividades relacionadas a essa temática e é sempre a nossa aula de robótica educacional. Certo, professora Júlia? Certo, isso mesmo. Gente, a gente se vê na nossa próxima aula. Até lá! Tchau!